Boa noite, estamos ao vivo para o nosso terceiro episódio da nossa jornada Espelhos da Alma Materna. Vou esperar um pouquinho até que o Instagram avise todo mundo que nós estamos online. E eu sei que eu vejo vocês praticamente, quer dizer, vocês me veem praticamente todos os dias aí através dos stories, através dos vídeos. Mas confesso que o online a gente tem uma proximidade maior, né? Então eu fico muito feliz de estar nessa jornada aqui, nessa série com a Mel, porque realmente a gente tem a proximidade, essa liberdade também de vocês comentarem, perguntarem. Então o online eu sempre digo que é mais interessante, né? Vamos dizer assim. A Mel já tá aqui com a gente. Eu vou pedir para vocês me avisarem, por favor, se o áudio e a imagem tá ok, se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir ok pra gente seguir, tá? Lembrando que hoje é o terceiro episódio. O tema é profundo, é interessante. E assim, eu não gosto de dar spoiler, mas realmente vai mexer com a gente, né? Não que os outros não tenham, né, impactado, falado com a gente, mas realmente o tema hoje está incrível. Obrigada, Mel. Então, o áudio tá bem, tá bom, né? Eu já vou, que nem eu comentei da outra vez, para não perder tempo, eu já vou convidar a Mel e a gente já vai iniciar aí no tema, tá bom? Eu vou pedir para que vocês cliquem no aviãozinho que tá aqui embaixo, né? Aqui embaixo, no ao vivo, tem um aviãozinho. Quando você clica nesse aviãozinho, você consegue compartilhar com mais pessoas. Olha, tá começando a live, né? Participa da live. Então você consegue compartilhar no seu stories e para os seus contatos, clicando no aviãozinho, tá bom? Eu já vou chamar a Mel aqui pra gente já iniciar esse bate-papo. Eu vou deixar também abertos os comentários, tá? Para que vocês fiquem à frente. Mel. Oi, Boa boa noite, Mel. Tudo noite. bem? Tudo bem e aí? Tô bem Tudo também, na certo? expectativa desse tema Ah, maravilhoso, né? hoje sim, hoje vai ser bem impactante, eu acho. Uhum. Então vamos lá. Se você quiser dar uma introduçãozinha aí pro pessoal que está entrando agora sobre o tema, fique à vontade. Tá. Hoje a gente vai falar, na verdade, é o nosso terceiro encontro, né? A gente vai falar um pouquinho de um tema que, por um bom tempo, me trouxe bastante sofrimento, depois que o Otávio nasceu, né? Que meu filho nasceu. E que depois que eu fui para análise, depois que eu comecei a ressignificar muitos sentimentos, isso começou a se transformar numa coisa mais aliviada, assim. Ela vai fazer parte, ela faz parte ainda, eu acho que não só na maternidade, mas em muitas áreas da nossa vida, né? Mas com esse trabalho de autoconhecimento, essa ressignificação que a gente vai fazendo, conforme a gente vai se conhecendo, a gente consegue deixar esse sentimento um pouco mais brando, um pouco mais leve, né? Hoje nós vamos falar da culpa materna, né? Claro que nós vamos dar ênfase para a parte psicanalítica, né? Para a visão psicanalítica sobre esse sentimento, do porquê ele acontece. A gente vai tentar clarear um pouquinho essa escuridão aí que a maioria das mães vive, porque existe até um ditado popular que fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então Uhum. hoje nós vamos tentar entender da onde vem isso, por que isso vem, como isso é formado e o que a gente pode fazer para tentar amenizar um pouquinho, porque o papel da psicanálise a gente vai ver que futura, mais para frente, conforme a gente for conversando, que não é eliminar essa culpa, né? Mesmo porque isso é impossível, ela vai caminhar com a gente. Mas a gente vai ver que ela não precisa ser tão pesada e ela não precisa ser inteira na maternidade, né? Existem outros N tipo de sentimentos que a gente pode vivenciar de uma forma mais gostosa aí na maternidade. A maternidade não precisa ser envolta nessa culpa gigante que a gente sente, principalmente nos primeiros anos da maternidade. Uhum.
É interessante quando você fala, né, que a proposta não é eliminar, né? Porque quando a gente traz a proposta de eliminar, também traz uma cobrança para aquelas mulheres que não conseguem, né? É como se fosse uma Uhum. meta, eu não consigo alcançar essa meta, então eu não tenho sucesso, para mim não serve, né? Então já Uhum. vai desmistificando aí esse tema, a gente já entra nesse, né, E a desmistificar gente mesmo. sabe que para psicanálise, às vezes a gente também não tem tanto interesse de desaparecer com tudo, né? Que às Uhum, vezes a gente, enfim, a pessoa acaba tendo raízes mais profundas nesse tipo de sentimento, ou embasado em alguma coisa, ela faz determinada ação e às vezes é só aquilo que ela tem, né? Então, o foco mesmo da psicanálise é entender o motivo dessa culpa e tentar uhum, deixá-la mais leve, mesmo como todos os sentimentos, né? Como todos os atos que nós fazemos. É esse o papel da psicanálise. uhum. É. É impossível, né, Mel? Tipo, separar o ser humano dos sentimentos, né? Então, Sim. E se você parar para pensar, a culpa ela não é exclusivamente só da maternidade, né? A gente sente culpa no decorrer da nossa vida, conforme a gente vai se desenvolvendo, com os relacionamentos com o outro, né? Então, uhum, tudo o que a gente vai falar hoje é sim pautado na maternidade, mas a gente vai conseguir levar isso para outras áreas da vida também. uhum. Então, vocês que estão aqui, ainda que não tenha uma relação direta com a maternidade, tenha mensagem para vocês também, porque de alguma Sim, forma nós estamos aí em contato com o tema, né? sim, com certeza. Então, fique à vontade, continue à vontade, Mel, para. Claro que a gente já iniciou, né? Mas fique à Sim. vontade aí para nos, nos trazer essa troca, né? Porque é uma troca aqui, né? A nossa Sim. proposta, né, não é trazer regras que você pegue toda essa informação, que você pegue completamente como uma verdade para sua vida e que existe um método, não. Mas que nós queremos trazer luz para que você reflita sobre o assunto e selecione o que serve para você e o que não serve para você também. Né? Como tudo na vida, né, Dani? Uhum, sim. Bom, hoje o tema ele é um pouquinho denso também. Eu quis trazer um pouquinho de teoria para nós hoje, para a gente entender como que se forma, né, esse sentimento de culpa, da onde ele vem, por que que a gente sente. Uhum, E eu quero começar lá na fase de bebê, né? Quando a gente uhum, nasce, a gente não está inserido ainda no meio, a gente não está socialmente ainda incluído. A gente nem sabe, na verdade, que meio a gente vai fazer parte, né? O que vai fazer parte da gente, como a gente vai se constituir como ser humano, né? Então a gente pode dizer que o bebê ele nasce amoral, né? A gente não está imoral, a gente não sabe o uhum, que é isso. Conforme esse bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai sendo incluído nas relações com o outro, principalmente na época da escola, né? Quando a criança começa a frequentar a escola, começa a ter vínculo com outras crianças, vínculo com uhum, ordem, com regras, ela vai sendo inscrita até na própria linguagem, nesse meio social onde ela vai ser inserida, pelos pais, pela escola, pelos amigos, pelas pessoas com que ela se relaciona, né? Então, a gente vai, o que a gente fala na psicanálise, a gente vai dando borda para essa criança, né? A gente vai moldando esse psiquismo e a gente vai castrando essa criança. Lembrando que castração para psicanálise tem a função de educação, né? Então, sempre quando a gente for falar de castração, a gente está falando de educação. A gente vai educando essa criança, formando essa criança nos conceitos, nas normas, nas regras, nas crenças religiosas, que nós acreditamos como pais, como cuidadores, como profissionais, vai sendo uhum. incluída essa criança nesse meio social, para que ela possa, de fato, conviver socialmente com outras crianças, com outras pessoas, né, e ter uma vida aí socialmente inclusa na sociedade. E quando ela vai criando quando ela vai absorvendo essas regras, ela vai tomando aquilo como verdade, né? Por Uhum. exemplo, eu vou dar um exemplo de uma criança que está no processo de desfraude. Quando a criança ela entra no processo de desfraude, os pais, né, os cuidadores, vamos falar da função paterna e da função materna, Uhum. lembrando que isso pode ser feito por qualquer pessoa, qualquer cuidador que faça de fato a função, né? Quando a gente
fala para a criança, olha, o lugar correto de você fazer o cocô e o xixi é dentro do banheiro, no vaso sanitário, e essa criança absorve esse entendimento, o que, que pode acontecer quando ela, por engano, por acidente, faz fora do ambiente? Vocês acham que ela sente culpa? Eu acho que não. Ela sente vergonha, né? Então, a gente vai começar a dar sentido para essa culpa, mas com um sentimento que antecede a culpa. Porque a criança, ela ainda não tem ferramentas para entender que o que ela fez causou dano. Então, ela se sente envergonhada. Ela sabe que ela fez algo que está errado, mas ela ainda não consegue estruturar isso. E isso se sai, né, da criança em forma de vergonha. Então a gente pode dizer que a vergonha e a culpa, elas andam juntas, né? Tanto que no filme Divertidamente 2, a vergonha ela aparece quando? Ela aparece exatamente no 2, quando a criança já é um pouquinho, a personagem já é um pouquinho crescida, ela está inclusa em outros meios, ela começa a ter esse tipo de relação interpessoal com outras pessoas, com outras crianças, e aí essa vergonha, né, ela aflora na criança. Uhum. Posteriormente, a gente vê também no filme que a ansiedade ela faz esse papel da culpa. A ansiedade aparece no filme meio que regulando essa questão de querer ser muito bom, de dar conta de tudo, né? Então a gente vê aí a vergonha atrelada com a ansiedade. Mas então, o que será que faz com que a culpa ultrapasse a vergonha? O que será que faz a culpa transcender a vergonha? E a gente pode entrar num outro ponto, que é a relação com o outro. Então, sempre que existir uma relação com o outro, uma dependência desse outro, a gente chama até de outro primordial, vai existir a culpa. Mas mesmo assim, ela ainda pode se misturar com a vergonha. Porque geralmente a criança lá, que eu dei o exemplo, ela vai fazer o cocô e xixi perto de outra pessoa, né? Uhum. Isso ainda vai caracterizar vergonha e não culpa. E aí a gente vai entrar num terceiro ponto, que esse é o ponto-chave que a gente determina que a culpa seja culpa mesmo, sem ser misturada com nada, sem ser atrelado a nada, que Uhum. é o possível dano ao outro. Então, quando a gente percebe que a gente causou de fato o dano ao outro, ou que existe o risco eminente de causar um dano ao outro, e a gente consegue se colocar nesse papel, nesse lugar de outro, a gente se imagina padecendo desses danos. E aí sim, a gente sente o papel da culpa, o sentimento da culpa. E aí a Uhum. gente chega num ponto crucial da maternidade. Por que, que a gente sente tanta culpa? Porque todo mundo já foi criança, todo mundo já foi bebê, todo mundo já adoeceu, todo mundo já teve uma questão com um coleguinha da escola. Por que será que isso causa tanta culpa na gente como mãe? Eu mesmo, quando meu filho adoecia, parecia que o mundo ia cair sobre os meus ombros. Parecia que a culpa era eu, que a responsável era eu. Era um sentimento que se misturava com um sentimento de impotência, sabe? Uhum. Então, por que que a gente acessa tão profundamente, principalmente na maternidade, esse sentimento de culpa? Porque mais do que se colocar no papel do nosso filho, a gente já esteve no papel de filho. Percebe como tudo é atrelado, como tudo faz Uhum. sentido? A gente já passou pelo que o nosso filho passa. E aí, quando a gente não consegue corresponder isso de uma forma que seja positiva, ou quando ele adoece, ou quando ele tem um problema na escola, ou quando ele está com uma dificuldade que às vezes foge do nosso controle de auxiliar, a gente é tomado por esse sentimento de culpa. Uhum. E aí isso fica extremamente gigantesco, porque quem não quer proteger um filho, gente? De Uhum. verdade, né? Todo mundo que tá aqui que é pai, que é mãe, quem não quer proteger o filho? E aí esse sentimento de culpa invade e vira um negócio assustador, mistura com um sentimento de impotência. Eu me questionei muitas vezes de várias coisas, pensei muitas vezes de parar de trabalhar, porque o meu filho ele adoecia muito, principalmente no primeiro ano, né? Ele foi para a Uhum. escolinha muito cedo,
porque foi uma opção ter que voltar a trabalhar. E toda vez que ele ficava doente era um processo assim muito doloroso para mim, muito mesmo. E Uhum. depois, com os estudos, né, e com a ressignificação desse tipo de sentimento, eu comecei a entender por que que isso, de onde isso vinha, por que que isso vinha, e aí as Uhum. coisas começam a fazer sentido e as coisas vão clareando, né, Dai? É interessante, claro, tudo que você falou, a gente aprende muito nessas lives, mas dois pontos que eu queria trazer é que quando você falou da questão de a vergonha ela não faz parte dos sentimentos primários, que você trouxe lindamente aí o exemplo do Divertidamente. Sim, E é interessante também quando você falou que ela passa também a fazer parte da criança quando tem essa ligação com o outro. Então é bem legal, assim, ver a teoria na prática quando a gente está em contato com a criança, porque a gente percebe que nos primeiros anos de vida, a criança ela é mais centrada em si. E sim, isso é saudável, né? sim, Não tem nada de errado a criança estar mais centrada em si no começo da vida, porque realmente ela não tem, ela tá no narcisismo primário aí que a gente aprende. Então isso é sim, saudável, isso ajuda a criança também a constituir esse relacionamento com ela mesma, esse amor próprio. A partir, né, dos anos, aí no decorrer dos anos, aí que ela está preparada psiquicamente, né, vamos dizer, a lidar com uhum, o outro, a enxergar o outro, a ter mais empatia. Então, sim, realmente faz parte da criança esse é como se fosse um egoísmo, mas não é egoísmo, porque a criança ela não é egoísta conscientemente, né? Ela só está tendo uma relação com ela mesma, porque é interessante, né, Mel? Porque a criança quando vem, você trouxe aí a questão do bebê, quando vem ao mundo, ela tem essa ligação com a mãe. Então ela acha que ela é a mãe é ela não uhum. sabe. Depois que ela descobre que ela é um outro, então peraí, eu vou dar atenção para mim. Eu sou, então faz parte do desenvolvimento natural da criança, né? Exatamente. E eu queria deixar claro isso, né, para a gente começar a pautar essa conversa, que para ser culpa mesmo, a gente precisa ter três aspectos, sabe? Porque se mistura muito, né? É um sentimento complexo, né? Não é um Uhum, sentimento fácil, é difícil da gente nomear, é difícil da gente aceitar e é difícil da gente ressignificar, né? Então, daí vem a importância de a gente saber o que a gente está acessando para que a gente também possa instruir o nosso filho, porque ele vai passar por isso também, né? Então, uhum, são três regrinhas. Infringir uma regra, né, que a gente toma como verdade, essa regra é onde a gente foi imposto, um exemplo, não posso trair. E aí, uhum, você está num relacionamento, existe uma traição, e aí, né, o seu parceiro acaba descobrindo, e aí você se coloca naquele lugar, e você gera essa culpa, e você acaba sentindo os danos que você causou, né? Então, vem muito da empatia também, porque é uhum, complexo o negócio, né? É tudo uhum, interligado. Então, precisa infringir uma regra, precisa ter uma relação com o outro, né? uhum. Como a maioria das Vai nossas ter. ações, né, é com o outro, não tem Uhum, jeito. E o terceiro, que é o mais importante, né, que legitima mesmo o sentimento de culpa, é esse gerar o dano ao próximo e a gente se colocar uhum, nesse lugar de dano do outro, entendeu? Então, por isso que uhum. quando eu estava estudando e eu virei a chavinha e falei, é isso, é por isso que dói tanto, é por isso que machuca tanto. Mais do que se colocar, a gente já passou, a gente já sofreu, a gente sabe o que é, né? E é por isso que é um negócio gigante, sabe, Dai? E não é de uma pessoa, de uma mulher. A grande maioria passa por isso, Ah, sabe? A grande maioria que se preocupa, né? De fato uhum. quer exercer a maternidade da forma que recebeu e que quer se doar para o filho, acaba tendo o contato com essa culpa, sabe? E, e eu quis, sim, estudar e clarear isso para mim, porque me fazia muito mal, sabe? Uhum. Quando meu filho adoecia, além da culpa, eu instalava um estado de alerta. Então eu ficava, às vezes, 3, 4 dias sem dormir, sabe? Aí Nossa. parecia que tudo tinha que estar bem para eu conseguir descansar. Como se a culpa fosse minha, eu tivesse que remediar toda aquela situação. Aí depois que passou, ufa, agora eu posso dormir, agora eu posso descansar, agora passou, sabe? Uhum. Não é assim, né? É muito cruel a gente pensar que a gente leva
tudo isso como sendo nosso, né? Tem coisa que a gente não Uhum. tem controle, né? Mas até eu enxergar isso foi um longo trajeto. Leva um tempo, né? É interessante a gente observar que quando tem um excesso aí de emoções, uma sobrecarga, e às vezes vai para o corpo, não é só um fato que nem você trouxe, é um acúmulo daquilo. Então não é uma culpa só por aquilo que está acontecendo naquele momento. Não, é uma bagagem. A gente está com a malinha, né, nas costas, lotada de informação aí. Muitos, né, a maioria deles inconsciente, porque às vezes a gente passou por isso numa fase infantil, onde a gente também não tinha noção do que era, né? Então a gente vai colocando na malinha, né, Mel? A gente vai botando na malinha e até que E a chega o gente ponto. não tinha noção e não tinha ferramenta para lidar com isso, né? Porque o É. psiquismo ele vai sendo estruturado e aí, de acordo com as experiências que essa criança vai tendo de vivência, a gente vai dando suporte e ferramenta para que ela consiga nomear, entender e ressignificar essas emoções, né? E a gente sabe também, Dai, que além dessa visão psicanalítica que a gente trouxe aqui sobre a formação desse sentimento, da onde pode vir esse sentimento, existem questões, outras N questões, né, que fazem com que essa culpa seja potencializada na mulher. Principalmente as questões sociais que a gente acaba enfrentando, Uhum. né? As questões Uhum. sociais, esses vários papéis que a gente precisa assumir, né? Porque se a Uhum. gente andar para trás aí umas 2 gerações, o que que as bisavós da gente, as vovós da gente faziam? Cuidavam dos filhos, não é? Cuidavam dos filhos, os maridos ficavam fora para trazer o sustento, e a responsabilidade era essa. Hoje não. Hoje a Sim. gente estuda, hoje a gente trabalha, hoje a gente colabora em casa, hoje a gente cuida de filho, hoje a gente faz N tipo de função que parece que foi até imposto pra gente, né? Socialmente falando. Existe também a cobrança que a gente tem consigo mesmo, né? Às vezes, dependendo de como você foi criada, como você simbolizou o que é ser uma mãe, né? Como foi Sim. para você ser filha, lembra que a gente falou lá na outra live? Uhum. O que foi para você ser filha fez com que você construísse o que é ser mãe, né? Então isso é muito subjetivo também. Então isso pode gerar angústia, isso pode gerar trauma, isso pode gerar frustração, e aí essa culpa ela vai com certeza ser potencializada, né? Esse abandono da mulher que nós fomos, pela mãe que nós somos, né? Uhum. Então, assim, fazer essa junção não é uma coisa fácil. Fazer essa junção da criança com a mulher e agora com essa mãe que acessa tudo aquilo do passado para trazer o que tem de melhor, para poder sustentar o vazio do filho, estruturar esse psiquismo do filho, não é fácil. A gente já falou sobre Uhum. isso. É doloroso, é desafiador, e a gente tem que ir, a gente tem que fazer. E a gente faz Uhum. com o melhor que a gente tem. Com ferida, a gente vai tentando ressignificar, a gente vai cicatrizando e a gente vai dando para o filho da gente aquilo que a gente vai estruturando como verdade, né? Uhum. Enquanto você falava, me veio também, Mel, a questão de quem era você, qual que era o seu papel, o seu lugar dentro da família enquanto criança. Que, por exemplo, vai ser diferente um irmão mais velho, um irmão mais novo. Então também tem essa carga, por exemplo, em famílias que têm irmãos, essa carga de que o mais velho sempre cuida do mais novo ou dos demais. Então gera também uma culpa, né? Uma cobrança muito primária, né, meu? Porque uma criança, ela não tem responsabilidade de cuidar de outra criança, porque é uma criança. Só que a gente vem com essa carga, eu digo também por conta que eu sou filha mais velha, né? Então, Uhum, inconscientemente, eu me lembro até hoje que inconscientemente cria-se uma responsabilidade de cuidado e proteção, considerando também esse papel da mulher, que a mulher também uhum. traz isso, né? Então, quando é menina ainda, vem essa cobrança e tem aquela questão: olha seu irmão, cuide do seu irmão. Então, tem uma cobrança desde muito cedo. E é interessante olhar para isso também. Qual foi o seu papel, né? Para todos que estão assistindo a gente, vão assistir depois. Qual foi o seu papel dentro aí da sua família, na fase infantil, na fase da adolescência, que isso também vai somar essa culpa quando você, que nem a Mel trouxe aqui, quando você se deparar com uma criança, o seu filho, a sua filha, vai vir toda essa informação, né? A gente tem N tipo de cenários, né, que a gente pode trazer à tona, né, Dai?
como a gente foi constituído, vai impactar totalmente no que a gente vai ser, né? Como pessoa, como mãe, como profissional, como amigo, como esposa, né? A gente tem relatos de pessoas que não conseguem constituir relacionamento, né? Mas e aí, como é que foi a casa dessa criança? Hoje chegou um vídeo para mim de uma fala assim, ai, essa criança é muito, esse adulto é muito mimizento. Aí a gente olha lá para trás, cresceu num lar totalmente disfuncional, com muita briga, o choro não tinha acolhimento, era só mais um, não tinha voz, tinha que sobreviver, né? Uhum. É triste a gente falar isso, mas muitas das gerações passadas não tinham voz dentro de casa, né? A gente tinha Uhum. que engolir o choro, né? A gente tinha que Uhum. engolir o choro, homem não chora, você tem que ser a melhor, ou existiu uma negligência. Isso tudo, Uhum. gente, vai impactar no que a gente é, né? Isso tudo vai deixar raízes, vai deixar traumas, né? E é essa boa nova, né? Que a psicanálise traz, assim, a boa nova é que você pode fazer diferente agora, né? Uhum. Hoje você não precisa mais sobreviver. A gente falou disso também na live passada, né? Você não precisa mais sobreviver. Se isso está muito pesado, se tem coisa muito pesada para você, se você está conseguindo enxergar que isso está pesado, é, existe essa necessidade de se curar esses traumas, sabe? Se não se curar por completo, pelo menos tentar nomear de uma forma diferente, às vezes dar nome àquilo que nem sequer foi nomeado, daquilo que nem sequer te ensinaram a sentir, entendeu? Uhum. E agora que você está adulto, agora que você sabe tomar as rédeas da sua própria vida, você não precisa mais agir como uma criança, né? Você pode agir como um adulto e tentar buscar aí a sua melhoria, seu autoconhecimento pessoal aí. Que Uhum. existem outras tantas, a gente fala, lógico, da psicanálise aqui, que a gente sempre vai puxar farinha para Uhum. ela, né, Dai? Mas Sim. existem outras tantas psicoterapias, né? Cada uma brilhantemente dentro do seu papel, e a gente consegue se encaixar aí na que você se sentir melhor. Eu acho que tudo vai Uhum. depender do que você quer, né? No caso aqui, nós estamos falando de ressignificação de sentimentos, de nomear sentimentos, de escutar esse inconsciente, escutar tudo aquilo que foi colocado, porque você não tinha opção e está tudo bem. Muitos de nós não tivemos mesmo opção. A gente tinha que seguir, apesar de tudo. E agora está na hora de, às vezes, erguer esse tapete e começar a limpar devagarzinho o que a gente colocou ali de baixo, né? Uhum. Essa responsabilidade, né, que a gente hoje consegue puxar pra gente, né? Então, você trouxe, por exemplo, essa questão da borda que a psicanálise traz, que a gente Uhum, dá a borda para criança. Só que você uhum, precisa entender os seus sentimentos para que você consiga dar a ferramenta e a borda para criança. Então, assim, como que eu vou explicar e ajudar a criança a entender que ela está entrando numa fase ali, né? Entender a vergonha, primeiramente, que você trouxe. uhum. Entender essa mescla com a culpa, sendo que eu não consigo identificar os meus próprios sentimentos. Então, a proposta que a gente traz, né, dessa série é esse olhar para você, porque a partir de você, você vai conseguir entender a maternidade, né, meu? Você vai conseguir entender os seus papéis, você vai, mas é olhando para sua história, né? A sua história, não Sim, é história de outra pessoa, é a sua história, que é única, né? sim, é isso. Como é que, já voltando lá no conceito de Winnicott, né? Da mãe suficientemente boa. Como é que a gente não gratifica se você nem sabe sequer o que é uma gratificação, né? Às vezes você nem teve isso. Você nem sabe o que é um reforço positivo, às vezes, porque você era criado lá no chicote, Uhum. né? Como é que você não negligencia se você foi negligenciado a infância toda? Né? Então, assim, até teve um comentário hoje, né, no vídeo lá do YouTube, a pessoa escreveu assim, o maior desafio do maternar é dar aquilo que a gente não teve. E como Sim. é que a gente dá o que a gente não teve se a gente não conhece, né? Só tentando experienciar isso de outras formas e trazendo isso de outras formas mesmo, para a gente conseguir nomear de formas mais leves, entendeu? E Uhum. é por isso que vem essa necessidade dessa cura de traumas, né? Para aliviar essas tensões, para aliviar esse sentimento, para ressignificar esse sentimento, para você poder abandonar esse ideal que você tem de perfeição, para a gente praticar autocompaixão, porque às vezes a gente é muito solista, a gente é muito empático com o outro, mas com a gente não, né?
a gente não se permite Uhum. errar, a gente não se permite falhar, a gente sequer às vezes consegue pedir desculpa pro filho da gente, né? Mas por que isso? Seus pais te pediam desculpa quando eles erravam? Será que eles te pediam desculpa? É, Será que você foi ensinado, você foi criado num ambiente onde você se permitia errar? Né? Você não era, você uhum. não seria deixado de ser amado se você errasse? Ou será que você tinha que ficar buscando a todo momento essa aprovação e esse amor de seus pais, e aí você tinha que ser um bom menino, sem tirar notas boas na escola, não infringir as regras que eram impostas? Como é que foi isso para você? Isso é muito doloroso, né? Percebe como às vezes a gente fala assim que eu acho que até falei isso em outras lives. O trauma não é um negócio estrondoso que Uhum. acontece na vida de uma criança. O trauma é tudo aquilo que afeta o nosso afeto, tudo aquilo que traz uma não simbolização, né? uma, não, uma não nomeação daquilo que se sente, daquilo que se ouve, ou daquilo que não é falado. Tem muita coisa que não é falada para a criança. Né? E tudo Sim. que não é falado gera o quê? Gera um medo, gera uma insegurança, vai gerar uma culpa. A gente não sabe o jeito que essa criança vai simbolizar. Né? Então, Uhum. são coisas que caminham para esse sentido. Uhum. Eu acho que é muito. Hoje a gente está vivendo uma época que é muito bom, a forma que nós estamos recebendo os conteúdos e que a sociedade está começando. Eu digo começando porque às vezes a gente vê muito nas redes sociais, só que ainda está nos primeiros passos. A sociedade, as famílias, começando a enxergar a criança como um indivíduo, né? É um indivíduo, mais um indivíduo dentro da família, é um sujeito, porque a gente vem de gerações, né, Mel? E muitas famílias vivem isso até hoje, de que a criança ela tem que obedecer, ela tem que fazer o que eu mando, o que eu peço, não tem voz desde pequeno, não preciso pedir desculpa porque eu sou adulto. Eu sou Uhum. adulto, então a criança ela tem o espaço dela, e ela tem que só fazer o que eu peço. Então é muito recente isso, de enxergar a criança, não, peraí, é um indivíduo, você está formando, isso é riquíssimo, né, Mel? Toda vez que eu falo isso, é riquíssimo. Você está formando um ser humano. Então não dá para não dar voz e não pedir desculpa, porque você ensina, foi o que você trouxe aqui pra gente. Você não ensina o pedir desculpa, você não ensina que a criança tem voz. Então, olhar a criança desde a partir do momento, desde a gestação, né? Existe uma formação ali. Então, tudo que você passar para a criança, se você não passar, você está desenvolvendo ou não está desenvolvendo um ser humano. E isso é por isso que eu acho que é apaixonante quando a gente fala da psicanálise, né? E eu acho que as pessoas percebem, o nosso olho dá uma brilha, porque ela traz É, isso, da questão da infância, né? Não começa, gente, a gente não consegue identificar nossos problemas, sabe? Na terapia, ali na fase adulta, é porque é o problema do trabalho. Não, tem que cavar, tem que conhecer sua história, tem que ir lá no começo para entender, peraí, aonde que começou? E vai ser um trabalho de formiguinha, né? Vai ser um trabalho doloroso, mas é gratificante, né, Mel? É transformador. sim. Você sabe que você falando, eu me lembrei de uma situação que eu tive, acho que no começo do ano, logo que o Otávio voltou para a escola. Ele trocou de escola, né? Esse Uhum. ano, porque ele saiu da educação infantil e foi para a primeira série. Ele voltou da escola um dia me perguntando o que que era respeito. Mas o que que é respeito? Aí eu, como é que você nomeia respeito para uma criança? Né? Tem coisa que a gente não consegue nomear, a gente só consegue dar um exemplo. Tem coisa que não é escrito na linguagem, né? Tem coisa que fica no vazio, que fica nesse buraco, e que a gente precisa tentar dar estrutura de alguma forma. E como é que você dá estrutura do que você não consegue simbolizar com palavras, né? Só dando exemplos mesmo. Eu falei, filha, a mamãe vai tentar te... Quando acontecer alguma coisa, a mamãe vai Falar, tentar te mostrar o que é respeito, porque não dá para falar, né? sim, E sim. aconteceram algumas situações, aí a gente foi apontar, não, isso é falta de respeito, isso é respeitoso, fazer isso não é Uhum. respeitoso, né? E acho que deu certo. Uhum. Mas a gente vai ver isso futuramente, né? Porque eu também não sei Sim. como ele simbolizou. Aham. Mas é legal porque, tipo, a criança ela vai aprender muito mais vendo, né? Ela está Sim, observando tudo, ela está absorvendo. E ainda que os cuidadores, por exemplo, que nem você falou,
Ainda que você desse ali uma resposta objetiva, uma frase ali, e ele não visse nas suas ações e do seu esposo, de nada vale só a palavra, né? É muito. Você acaba copiando, inconscientemente a criança copia, né? Os cuidadores, as pessoas que estão, e vai se desenvolvendo a partir do que ela está observando. É interessante, porque às vezes a gente fica assim, nossa, mas lembra muito o pai. Olha o jeito que fica, nossa, fala que nem a mãe, porque a criança está a todo momento. Absorvendo. Sim, sim. Tem uma frase de Freud que ele fala, né? Se engana se a gente acha que não falar algo para a criança vai poupá-la. E não vai poupar. Porque se a gente não fala, ela absorve isso inconscientemente, né? E aí eu acho que é pior ainda, porque se a gente não fala, a gente dá brecha para esse simbolismo vir de uma forma totalmente distorcida, entendeu? E aí isso lá na frente pode ser que tenha problemas maiores, né? Uhum. É por isso que eu acho que o ambiente seguro, né, Mel? Nessa questão de que a criança ela tem a liberdade de te procurar para perguntar, ela tem a liberdade de perguntar e tipo, sabe, a gente não ter aquelas reações assim que acaba criando uma barreira, né? Dependendo da reação, eu sei que assim, é impossível, né? Acertar sempre, é impossível a gente, enfim. Mas eu acho que tem algumas reações que eu digo aqui por experiência própria também, eu lembro da minha criação, relatos de amigas, que dependendo do que você vai falar para os pais, dependendo da reação, cria um bloqueio. E aí, se cria esse bloqueio, você não tem mais a liberdade de procurar, e é o que você falou, você vai simbolizar de qualquer outra forma, e a maioria das vezes é de uma forma que não é saudável, né? Porque se você não recebe essa informação, você vai absorver de Sim. outra forma que não é saudável, e cria-se esse bloqueio. E é algo, por exemplo, que comigo, por exemplo, eu fui uma criança que, às vezes, a psicologia fala que existem os dois temperamentos, né? Um desafiador, Uhum. um temperamento mais tranquilo. Eu sempre tive esse Sim. mais desafiador, Desafiador. né? Então, perguntar, questionar, observar. E aí, alguma brecha que você tem, você tenta chegar, aí cria-se a barreira e cria um adulto que depois, em análise, tem que tratar assim. Eu não consigo confiar em pessoas, por exemplo, porque eu me fecho. Criou-se uma barreira, e aí é o que a gente já trouxe aqui em lives, que eu trago nos conteúdos, você também traz no seu perfil, essa questão que você vai acabar projetando. Então, não é que você, por exemplo, não é que eu não confio em você, mas você representa, por exemplo, você pode representar alguém Seus que. relacionamentos da infância. Então, assim, inconscientemente. Então, isso a gente trata depois na fase adulta, mas é bem interessante você criar, tentar, né? Buscar, né, Mel? Criar esse ambiente Uhum. seguro para que a criança tenha abertura, que nem a Fran trouxe, acho que na primeira live, né? Você cria Uhum. com a criança um ambiente seguro para quando chegar na adolescência, por exemplo, aconteceu algum problema, né? Eu falar bem chucro que aconteceu alguma merda, a criança corre para você para E não resolver dê você. isso e não dê você, né? É, eu acho interessante isso que você falou, porque eu acho que cada vez que a criança vem chegando e ela toma paulada atrás de paulada, é, castigo atrás de castigo, negação atrás de negação, isso vai criando uma ponte entre o vínculo, sabe? E aí a criança ela vai, ó, claro, né? Pra que eu vou contar pra minha mãe e pro meu pai? Vou levar esporro. Minha Uhum. mãe e meu pai não erram, como é que eu vou errar, né? Como é que eu vou chegar falando que eu vou errar? Meu pai e minha mãe não vão me amar, eles não vão me amar mais, né? E percebe como isso vai sendo simbolizado de uma forma totalmente. Claro que a gente ama o filho da gente, né? A gente Uhum. ama o que eles são. Mas é isso que você falou, a gente acaba transferindo para eles as coisas que ficaram mal resolvidas ali atrás, né? Sim. E aí por isso que a gente está aqui reforçando essa questão da psicanálise, reforçando essa questão do autoconhecimento, para você mais do que significar cuidar de você, cuidar dos seus sentimentos, fazer coisas que você gosta, tentar tirar, né, tentar amenizar essa culpa, porque você não vai ser menos mãe se você se cuidar, você não vai ser menos mãe se você gosta de fazer uma academia, se você gosta de sair com uma amiga, de tomar um café. Uhum. Você não vai ser menos mãe se você criar uma rede de apoio, né, que consiga te ajudar a cuidar do seu filho. É aquilo que a gente está falando, né? Trazer momentos de lazer para você. A culpa ela faz parte, ela não vai se dissolver por completo em nenhuma relação, né? Porque a Uhum. gente depende mesmo dessa relação com o outro. Mas ela não é o único sentimento da maternidade. Ela não Uhum. pode ser o único, sabe?
imagina sempre que você tiver uma questão, um problema, você ser tomado por essa frustração, esse sentimento de impotência, essa culpa, parece que vê o mundo, né, sendo colocado nos seus ombros, isso é muito cruel com a gente, sabe? É muito Uhum. pesado para a gente sozinha carregar, né? Mesmo porque a maioria das vezes a gente não teve essas ferramentas lá atrás para Uhum. conseguir suportar isso tudo sozinha, né? E por isso que o pedir ajuda, ele é tão importante. A gente está entrando aí no mês do amarelo setembro, do setembro Uhum. amarelo, né? E a Uhum. gente sabe o quão importante é a gente ter esse lugar de fala, o quanto isso pode auxiliar na prevenção aí, até mesmo do suicídio. A gente sabe o quão os sentimentos são sufocantes, o quão não nomear, não colocar para fora, o quanto engolir, engolir, engolir. Chega uma hora que a gente está tomado por sentimentos ruins, e aí fica difícil a gente sair de uma forma sozinha, né? Então, Sim. assim, existe o que a gente queria, o que eu queria passar aqui essa noite, é que existe sim esse lugar de suporte, esse lugar de apoio, onde você consegue se sentir segura, onde existe todo um procedimento, onde o analista, é, antes de estar sentado na cadeira de analista, também esteve sentado no divã e precisa Uhum. estar sentado no divã constantemente, né? Porque a gente não consegue curar se a gente não for curado antes, né? A gente pode até falar futuramente, né, Dai? Fazer um projetinho falando da formação do analista, que é Uhum. muito interessante. Interessante. A gente precisa acessar as nossas dores para que a gente consiga sustentar as dores que vêm, né, desse paciente, ressignificar esses padrões, essas angústias, esses medos, os traumas, sabe? Para que esse seu maternar se torne o mais leve possível, para que você consiga enxergar não só o peso, porque existe sim, nós somos responsáveis por outro ser humano, né? Isso é já de Uhum. fato muito pesado, mas não é só isso, sabe? Não romantizando aqui, porque a gente já falou que não existe romantismo na maternidade, mas existem coisas boas, né? Como tudo na vida. Nada é totalmente ruim, como nada é totalmente tão bom. Tudo tem os dois lados aí, e a gente precisa aprender a balancear isso, né? Para que seja saudável para nós, para os nossos filhos, para o nosso meio, né? Ninguém consegue, gente, ninguém suporta viver com tantos sentimentos ruins, com tantos sentimentos de angústia, com tanta culpa, sem ressignificar, sabe? Chega uma hora que isso toma conta da gente, isso acaba sendo, se tornando assim muito maior que a gente. Uhum. Na psicanálise a gente traz também, né, Mel, a questão de, por exemplo, pares, né? Encontra seus pares. É Uhum. bem legal, assim, nessa questão também da maternidade, da mulher que enfrenta tantos papéis. Você, no meio do caminho, você pode se encontrar, se deparar, enfim, com mulheres que estejam passando por situações semelhantes. E às vezes a gente tem uma resistência, como eu comentei aqui, eu, né, experiência própria que a gente às vezes tem uma resistência, mas assim, por que não? Por que não, sabe? Compartilhar, por que não caminhar junto? Por que não dividir a carga que nem você trouxe, né? Uhum. Porque vai ficar mais leve, né? A gente não precisa, foi o que você trouxe aqui pra gente. A gente não precisa carregar tudo sozinho. É muito Uhum. pesado, né? Você trouxe também a questão da social da mulher, de aprender a dar conta de tudo, né? Nós viemos de gerações onde a mulher era dona de casa, dava conta de tudo ali no lar, e aí nós passamos por transições aí, onde a mulher também trabalha. E a gente pega, como mulher, tenta pegar as duas coisas e fazer tudo. Eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que ser 100%. Só que aonde que está o papel do homem? Porque nós passamos por transições e mudanças. A masculinidade também passou por mudança. Uhum. Então, eu até comecei a assistir e eu queria indicar para vocês, mulheres, compartilharem, assistirem, compartilharem com seus maridos também. Eu nem cheguei a comentar aqui com você, Mel, mas essa série é tipo um documentário que se chama O Silêncio dos Homens. É riquíssimo, porque Uhum. traz vários projetos de homens e fala muito dessa questão da que o menino ele é criado diferente que a menina. É Então, essa questão cultural, né, Dai? é muito cultural. Então, assim, o menino, ele precisa ser mais forte, ele não pode chorar. Por que que o menino não pode chorar? Ele também tem sentimentos. Então, assim, por que que precisa ser diferente o tratamento? E aí traz essa questão da cultura e vai mostrando, Mel, os homens que eles vão encontrando na fala, traz um pouco da psicanálise pra gente também, Uhum. na fala essa liberdade, sabe? Essa,
enquanto eu falo, eu vou me curando e Uhum. ressignificando e eu vou entendendo, não, peraí, eu trouxe isso do meu pai, que veio do meu avô. Então, assim, é um documentário riquíssimo. Depois até eu acho que eu vou colocar lá, faço algum post assim para indicar ele, Uhum. porque a gente traz, né, vários movimentos feministas, femininos, enfim, traz esse movimento da mulher, só que o movimento da mulher não é deixar o homem lá atrás. A gente tem que vir e tem que incentivar para que o masculino caminhe lado a lado, essa parceria, né? Então, na maternidade também, essa Uhum. parceria. Peraí, eu tenho que dar conta disso, mas olha, não é ajudar. Você também é parceria, Assumir não o é papel. ajudar. Isso, é assumir o papel. Então, é muito interessante a gente não deixar, porque eu vejo muito isso, né? Os extremos. Eu pego, eu tenho que dar conta de tudo, e aí eu deixo o homem lá atrás. Sendo que eu Uhum. posso incentivá-lo, sabe? Porque às vezes, Mel, o que a gente vê é que tem homens que eles estão perdidos. Mudou tanto. E a mulher tá dando conta de tanta coisa que ele fica, aonde eu tô? O que que eu faço? O que que sobrou para eu fazer? Então é legal também essa. Vamos chamar os Uhum. homens também para que a gente cresça junto, né, Mel? Você sabe que hoje, você falando hoje, o meu marido ele comentou assim hoje, ele falou, viu? Quando é que vai ter uma série de live para falar do pai? Como é que o pai Oh, se sente, assim? que E legal! olha, eu vou levar essa ideia. Mas é Uhum. isso, né? Tudo isso que você trouxe também tem um embasamento psicanalítico por trás. Porque a gente sabe que se a função materna é de estruturar psiquicamente, a função paterna vem para dar a borda, né? Para Sim. limitar, para impor as regras, para impor a lei. É o terceiro na relação do bebê com a mãe, né? E ele precisa vir mesmo. Olha lá ele ali, ó. Até uma carinha lá. Ai, que legal! Ele tá A gente vai, esperando a série a de gente vai live planejar da aí, né, função Mel? paterna, viu? E não, existem papéis, né? E ambos papéis se relacionam entre eles, né? Como é que a gente Sim. estrutura psiquicamente uma criança? Fazendo de uma forma saudável os dois papéis, né? Interligando os dois papéis. Para que a criança, sim, faça o vínculo, seja Uhum. gratificada ou negligenciada pela mãe, na medida certa, mas que entenda a imposição da lei que vem do pai, entendeu? Então, é isso que você falou. É difícil às vezes, viu, Dai? Posso falar porque eu estou no lugar. Uhum. É difícil, às vezes, a gente, assim, deixar o pai comandar a situação, sabe? Eu Uhum. acho que depois de um tempo, isso vai ficando mais fácil, assim, depois que a criança já tá um pouquinho maiorzinha. Mas no começo, para mim, foi difícil também, sabe? Uhum. Porque é isso, parece que a gente tem que abraçar mesmo. Parece que o filho é só da mãe, parece que o pai não tem vez, parece que o pai só tem que falar amém e só tem que trazer o dinheiro para dentro de casa. E não é Uhum. isso, sabe? E eu tenho muita sorte, é, porque o meu marido ele abraçou a paternidade de uma forma que raramente muitos homens fazem, sabe? Uhum. Eu sou muito grata porque as pessoas ainda falam, ah, seu marido te ajuda? Não, ele faz o papel dele, né? Ele Sim. assumiu o papel dele, sim. Como ele assumiu o papel de marido quando nós casamos. Eu sempre trabalhei fora, a gente sempre levou a casa juntos, e Uhum. isso não tem acordo, assim, não tem não sei, para mim não tem muito peso. É cada um fazendo o seu. A gente tem que funcionar como equipe, sabe? Porque senão o negócio parece que não flui. Isso não tem que ser diferente na maternidade, na paternidade, né? Na criação do filho. Uhum. Isso tem que ser complemento mesmo um do outro, sabe? Faz muito sentido isso que você falou. Uhum. É a parceria e eu acho que foi o que você falou, é difícil porque a gente tem a cultura, a gente tem nossa Uhum. história, então a gente repete muitos padrões, se a gente não conhece a nossa história, de onde vem, não adianta, a gente vai repetir. E aí você ouve frases assim, a gente ouve frases. Não, quando chegar a minha vez, vai ser Vou assim, fazer não. diferente. Isso. Mas aí quando você vê, você fala, por que você não consegue? Será que você entendeu realmente, né? Qual que é a raiz? Será que realmente você ressignificou, né? A palavra tão famosa que a gente vê aí, Hum, ressignificar, ressignificar. Não, peraí. Ressignificar não é uma palavra da moda onde eu pego, não. Foi assim pra mim, mas eu vou fazer diferente, então eu vou fazer desse jeito. A maior parte do que se nós. fosse fácil assim, Se né, fosse. Dai? É tipo Né? assim, né? Se fosse Fácil tão demais. clean assim como entrou no modismo, né?
Essa questão Aham. da ressignificação, se não fosse tão doloroso quanto é, ai meu Deus, Não. Então não é, a gente não pega uma informação e dá outro significado e agora vivemos tá tudo felizes bem, para né? sempre, tá É, tudo bem. Não é assim, é encarar, é mexer, é o que você falou, é tirar de baixo do tapete aí, olhar para aquilo, o que traz muita dor, né? Você tem que olhar para aquilo e realmente decidir, né? Então, quando você passa a olhar, a conhecer sua história, você vai decidir. Aonde muitas pessoas, por exemplo, decidem ir para o mesmo caminho. Ok, é decisão, né? sabe, e sabe o que eu acho muito bacana? Nem sempre as ideias batem assim, né, do pai e da mãe. Nem Uhum. sempre a gente concorda com uma atitude, com uma repressão, ou com uma negligênciazinha, ah, tá bom, vai, vou deixar passar isso aqui agora, ou outras vezes não concorda. Mas aí eu acho que com o passar do tempo, e você praticando, e você entendendo, né, eu acho que acho que a chave é essa, assim. Quando você entende que o outro, ele é tomado por experiências que ele viveu, que ele é constituído por experiências que ele foi sendo colocado na infância, você não consegue julgar, sabe? Eu tenho pessoas que às vezes falam assim pra mim, nossa, você não julga, você não consegue me julgar, porque a gente começa a ver as coisas de uma outra ótica. Porque a gente Uhum. chegou até aqui, a gente é o que a gente é por tudo que a gente passou. E eu não consigo julgar o que você sentiu, o jeito que você simbolizou, porque para mim às vezes poderia ser diferente. E a gente, quando a gente casa, a gente traz isso, né? Cada um traz a Uhum. cultura aí da sua casa, aí vai um tempo até o negócio Ajustar. engrenar, né? Aí engrena. Aí vem filho, é um outro desafio, porque a educação que o meu esposo teve não foi a mesma que a minha. Então, a gente sempre fala, né? Sempre tem um que é mais mole, sempre tem um que é mais Uhum. durão, assim, na Uhum. queda, né? E nem sempre eu concordo com as atitudes que, que o meu Uhum. esposo tem com o meu filho, nem sempre ele concorda com as coisas que eu faço, mas eu acho que hoje a gente aprendeu a se respeitar. E eu entendi que eu sou a mãe do Otávio e eu sou assim. E é assim que ele tem que me conhecer. E o pai dele é esse aqui, desse Sim. jeitinho. Com as falhas, com os atributos, com as qualidades, né? Às vezes está cansado e às vezes falta paciência, às vezes Uhum. passa o dia todo brincando. E é isso. A gente tem que deixar a criança acessar cada um, sabe? Para que ela mesma simbolize: esse é o meu pai. Eu amo meu Uhum. pai desse jeito aqui. Essa é a minha mãe. A minha mãe é desse jeito, ela é assim, eu amo ela assim. Sabe? É aquilo que a gente já vem falando, não tem que se pintar de super-herói, não tem que se pintar de todo onipotente, porque como é que a criança vai se permitir errar, gente, nesse tipo de ambiente? Não faz o menor Sim. sentido, né? A Bia, boa noite, Bia. Ó, a pergunta para você, meu. E quando Hum. ressignificar gera um afastamento e, consequentemente, um novo sentimento de culpa? Então, aí, Bia, só sendo colocado mesmo em análise para a gente entender por que que esse sentimento de culpa foi ressignificado num outro sentimento de culpa. Provavelmente não existiu o acesso na raiz mesmo, entendeu? Às vezes esse sentimento não foi acessado de fato, essa raiz não foi acessada de fato. E aí sim, a gente camufla, a gente distorce, né, Dai? A gente faz Uhum. aí essa. A gente. Eu esqueci o nome do termo agora. A gente faz Tampona? a. Não, não, não é Como? tamponar, não. Tamponar é Não, você não ter a acesso. gente faz a sublimação, né? A Ah, gente a gente transfere, entendeu, Bia? sim. Então, às vezes, se o negócio não é totalmente ressignificado, ele vai voltar. A gente chama do retorno do recalcado, né? Às vezes, uma pessoa, ela traz para análise muitas vezes o mesmo tema. E ela vai trazer enquanto aquilo doer, sabe? Então, enquanto aquela culpa existir e não for acessada aonde tem que chegar, na profundidade que tem que chegar, isso vai ser Uhum. trazido à tona e a pessoa vai reviver aquilo. E aí, na transferência com o analista, ela precisa chegar aí nessa raiz, entendeu? Enquanto não chega, esse recalcado vai retornando. E Uhum. às vezes não retorna da mesma forma, né? Sintomas a gente sabe que migram também, entendeu? Acho que eu Uhum. mais ou menos expliquei.
Eu acho que é isso mesmo, né, Mel? Também, quando ela mandou aqui, eu também iria por esse caminho, porque às vezes a gente quer tanto a resposta para o nosso dilema, ou a gente quer tanto ressignificar, que inconscientemente a gente pega uma resposta de alguém, acha que faz sentido uma coisa, e aí você vai ver que não é bem aquilo. Hoje eu tava. Pode falar. É. É que a psicanálise, ela não traz respostas prontas, porque não existem, né, respostas prontas. Uhum, E eu acho que hoje a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? sim. Não é à toa que a gente está vivendo um surto de medicação, né? Não é à toa que é muito mais fácil a gente tomar um remédio para amenizar a dor do que acessá-la, trazê-la para a consciência, tentar entender e tentar ressignificar. Então, assim, a psicanálise não é isso, gente, porque ela vai depender da pessoa, ela vai depender do tanto que você está disposto para acessar os seus traumas. Então, quando eu falei para a Bia que só em análise, porque só tentando entender mesmo na transferência com o analista, o que significa essa culpa? Da onde vem essa culpa, sabe? Por que, que isso é tão grande nessa pessoa que ressignifica culpa atrás de culpa, em cima de culpa? Então, isso Uhum, precisa ser trazido na análise mesmo. É difícil a gente fazer uma análise aqui, porque não tem uhum. receita de bolo, né, para a gente seguir. Infelizmente, é a verdade de cada um mesmo. Sim. Enquanto a gente está falando aqui também, é bem interessante eu tocar nesse assunto, já pegando o gancho aí que a Mel trouxe. Através das lives que a gente traz, através dos vídeos, e tô Uhum. percebendo que a gente vai ter mais séries aqui, porque tá vindo uns temas bem interessantes. Então aguardem novos projetos. Sim, Você pode se identificar. Então, às vezes a Mel tá falando algum conteúdo aqui, eu tô trazendo algum conteúdo, e você, meu, pra mim faz sentido. E às vezes você vem, não, pra mim fez sentido, mas outra pessoa falou outra coisa. Não, se pra você fez sentido, né? é Se trouxe isso. luz, então é isso, vai por esse caminho. Ainda que outra É pessoa isso. fale outra coisa. Não, se pra você fez sentido, ok. Então traz uma tira um pouquinho essa culpa também, né, Mel? Sim. De que você precisa necessariamente ir por esse caminho. Por que que você não pode ir por outro? Não. O que fizer sentido para você vai te trazer menos culpa, vai te trazer uma leveza, né? É por aí. Cada um tem a sua verdade, né, Dai? E a Uhum, gente. A minha não é a sua não é a minha. O que dói em mim não dói em você. E eu acho que é isso que me fascina na psicanálise, sabe? Essa uhum, subjetividade do sujeito. Hoje eu vi um vídeo de famosos que fazem análise há bastante tempo, debatendo sobre uhum, eles a questão da análise, o que a análise fez na vida deles. E aí um deles falou assim, cara, sabe o que eu acho engraçado? Nenhum psicanalista vai olhar para você e falar assim, ó, você tá errado, você tá certo. Se falar isso, gente, já corre, porque tá errado. O setting analítico não é o meu ambiente, é o seu. Né? sim, A gente vai só direcionar, né, como a gente chama, de manejo, a gente vai manejar para que você encontre a sua verdade, sabe? uhum. Para eu julgar se está certo ou se está errado, eu vou trazer as minhas experiências. E não é sobre mim, né? É sobre você, é sobre o outro, entendeu? Então, uma dica é essa. Foi pro analista, ele falou que você está certo, que você está errado, Foi. deu bem, já corre que o negócio está errado mesmo. Uhum. Senão aí vem essa questão de se colocar numa caixinha, né, Mel? E aí traz mais culpa, porque a gente trouxe isso nas outras lives também. Ah, porque na maternidade de uma amiga minha, ela fez assim, assim, assim. Ela deu, né, o peito, que nem você trouxe na outra Uhum. live. Ela fez isso, isso, isso. Então a minha, eu tenho que fazer isso, isso, isso e mais alguma coisa. Não existe competição. Nós somos pessoas diferentes, história diferente. E tá tudo bem, né? Tá, existe beleza O que nos nisso. torna especiais, né? Imagina se fosse todo mundo igual, se seguisse todo mundo Seria a mesma grata. regra de bolo. E, nossa, a Sim. IA tá aí para mostrar pra gente que o negócio vai azedar daqui a um tempo, né? Então, então, né? Muitas mudanças estão por vir ainda, né, Mel? Com A certeza. Pri mandou meninas. Pri, se você for mandar alguma coisa, pode ficar à vontade. Se é pergunta, comentário, tá? A gente tá É, aqui somos no ainda. Meninas, né? Estamos É, aqui. estamos aqui. Pode mandar pra gente. Eu queria saber se você tem mais alguma informação sobre a culpa. Porque não que não tenha sido riquíssimo, tá? Tem Uhum. muita coisa riquíssima. É que a gente agora tá chegando às 9 horas, 9 e 2, Sim.
pra gente saber se, né, se a gente já vai pros finalmente, porque não dá vontade de terminar, pra falar a verdade, né? Obrigada. Eu também. Queria ficar aqui até 8 horas de amanhã. Não, na verdade, acho que tudo que eu tinha planejado a gente falou, viu, Dai? Eu só queria deixar uma frase que eu escrevi no finalzinho, a gente já comentou e vou falar de novo. A gente está criando um e-book, né, com os Uhum, conteúdos, que vai ser totalmente gratuito. Vocês vão poder baixar tanto no meu perfil quanto no perfil da Dai. São textos escritos por mim, com a produção brilhante da Dai. uhum, Tudo que a gente abordou vai estar nesses textos e você vai poder consultar, acessar, tirar dúvidas quando você quiser, uhum, né? E eu estava revisando o texto e me veio uma frase que eu costumo falar muito para as mães que chegam até mim, sabe? Que é assim: o alívio da culpa não está em se tornar perfeita, mas em se permitir ser humana, com todas as complexibilidades e contradições que isso possa ocasionar, né? Nós isso. somos seres complexos, não Uhum, somos perfeitos, nós vamos errar, e nós vamos levantar e vamos seguir adiante. Isso não vai ser diferente no nosso maternar, né? Isso é em todos os tipos de relacionamentos, se aplicar a todas as áreas da nossa vida, e não vai ser diferente na maternidade, né? Volto a uhum, repetir tudo aquilo que a gente tem falado nas outras lives. O seu filho ele não veio para tamponar um buraco, ele não veio para preencher nada, ele veio para agregar, para extrair de você o melhor que você pode dar com aquilo que você tem, com aquilo que você recebeu. Se foi sofrido, hoje não precisa ser mais. Hoje você tem uhum, ferramentas para deixar isso mais leve, né? E sabendo que pode ser mais leve, vai ser com certeza mais saudável para você e psiquicamente para o seu filho também. uhum. Aí eu falo, gente, ouvir a Mel, a gente ouviria por muito tempo, porque é muito importante, eu acho, a gente buscar referências e pessoas que tenham propriedade do que fala, porque é diferente, Mel, né? Eu acho que quem está me ouvindo aqui, quem vai ouvir depois, vai concordar. É diferente quando nós ouvimos de alguém que tem propriedade, que tem experiência no assunto, que passou, né, Uhum. para passar essa informação para gente. Não é apenas a teoria, né? Existe a Não, são prática anos de ali. análise, Existe são anos muita. acessando as dores. E dá para perceber isso, porque tem profundidade, que é algo também que a gente gosta de trazer, né, meu? Essa Uhum. profundidade, né? Então é riquíssimo e com certeza a gente. A Carol falou verdade, ouvir a Mel é uma calmaria, sim, Ah, que concordo. fofa. Obrigada, Carol. A Pri mandou. É tão bom ter acesso a esse tipo de conteúdo. Obrigada, Pri. Obrigada. Realmente, eu digo que assim, quando a gente prepara os materiais, né, Mel? A gente prepara os materiais com carinho, dedicação, e é Uhum. óbvio que a gente não quer um retorno, né? A gente não tá aqui buscando um Não. retorno. Só que quando vocês comentam, compartilham, respondem e faz isso tudo fazer sentido, né, Mel? Então Porque nós temos o nosso trajeto também, né, gente? Nós temos o nosso trajeto com a psicanálise, além dos estudos, a gente tem o contato de ser analisada também, né? A formação do analista, ela vem muito mais do que só a teoria, né? A gente precisa sentir mesmo, para conseguir sustentar tudo que vocês precisam trazer à tona, de inconsciente para inconsciente, sabe? Como é que a gente vai acessar o inconsciente de vocês se a gente não conhece o nosso, né? Então, quando vocês falam, traz verdade, traz propriedade, é porque de fato eu já cheguei a acessar esses lugares, sabe? Eu já tive que ressignificar. Já foi dolorido, já foi muito doloroso, já foi muito puxado. Hoje é menos, entendeu? uhum, Tem coisas que ainda me doem profundamente, tem coisas que me incomodam. Tem dia que eu desço a serra aqui com o menino e tá tudo uhum, bem, porque a gente não é perfeita. Eu tava conversando com a Dai antes da gente entrar, né, Dai? uhum, Às vezes eu erro e às vezes eu repito padrões que eu não gostaria, né, por uma questão minha. E eu, longe de ter uma infância ruim, passei longe mesmo de ter uma uhum, infância traumática. Mas mesmo assim, às vezes eu repito frases que não me agrada, não me agradou ouvir. E eu sei que não vai agradar o meu filho. E aí depois eu choro e vou lá e peço desculpa né, a gente se abraça e a mamãe erra também.
A mamãe é igual a você, a mamãe fica triste, a mamãe chora, a mamãe sofre também, a mamãe tem dias ruins também. E é sobre isso, sabe, gente? A gente se mostrar como pessoas reais mesmo, para que o nosso filho tenha acesso e possa ser uma pessoa de fato real, ser quem eles são mesmo, né? Aquilo que a gente falou. O filho não é a extensão da gente, né? O filho, ele não vai ser o que a gente quer que ele seja. O Uhum. nosso filho, ele é um ser único, individual, com vontades, com escolhas, vai passar pelas adversidades dele e a gente tem que ser suporte, né? E para ser suporte, para ajudar a nomear, a gente tem que entender também tudo que a gente passou. Uhum. É por isso que eu também sou fã de live, porque a gente consegue ter essa proximidade maior, né, Mel? Nos Sim, vídeos a gente não consegue ter essa proximidade e vocês sentirem ainda mais esse cuidado, sabe? beijo, filho, mamãe te ama, viu? Vai, vai fazer chorar, né, Mel? Já lacrimejou. Não, riquíssimo. A Pri falou parabéns pelo conteúdo compartilhado. Obrigada a vocês por estarem Obrigada. aqui, porque nós não estaríamos aqui se não tivessem vocês aí, É, né? verdade. Assistindo, enfim. E não acabou por aqui, tá? Nós temos um quarto encontro. E a partir desse encontro, na semana que vem, terça-feira, 8 horas, vai ter a liberação do e-book também. Então, assim, estou bem, como que eu posso dizer, animada, né, Mel? É a primeira vez que a gente vai fazer isso, então eu estou bem animada. Sim. E lembrando que a live fica gravada tanto no meu perfil quanto no perfil da Mel. Quem não segue a Mel, siga a Mel lá no Instagram. E eu também estou salvando para o YouTube, porque tem algumas pessoas que entraram em contato que elas não têm Instagram. Então, eu tô salvando no YouTube também. Depois eu vou mandando para vocês. A Mel compartilha também no perfil. E vou deixar a Mel com as últimas palavras dela e a gente encerra. Tá bom, gente, eu acho que o conteúdo que a gente tinha preparado era esse mesmo. Eu espero que eu tenha dado uma clareada aí desse sentimento tão obscuro que é a culpa, né? Eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhas. É um sentimento que por muito tempo me assombrava, me assustava, era muito maior do que eu. E foi difícil para mim ressignificar, mas hoje eu acho que ela tá bem menos, sabe? Bem mais Uhum. leve do que quando o Otávio nasceu. E o que eu quero trazer para vocês é que se vocês puderem, tiverem acesso para começar esse processo do autoconhecimento com a psicanálise, que me ajudou muito, que fez muito sentido na minha vida, tanto que hoje eu me debruço sobre os estudos, né? Eu vim para a psicanálise em decorrência da maternidade e a minha intenção é sim, futuramente trabalhar com mães, é poder passar mesmo tudo isso que eu passei, que eu experienciei, para que talvez a minha dor acesse a sua dor e a gente possa ressignificar juntas, para que essa dor não seja tão grande, sabe? Para que isso seja Uhum. mais saudável, mais leve, para que a gente possa viver mais feliz, para que a gente possa se abrir de fato às coisas belas que a maternidade também tem, né? Porque a culpa, ela pode ser muito grande por um período, mas depois a gente vai entendendo, a gente vai também se desvinculando desse elo primitivo entre mãe e bebê, e a gente vai conseguindo entender que o filho da gente vai precisar passar pelos desafios dele. E aí você pode retomar sua vida, você pode fazer o encontro da mulher que você era com a mãe que você é hoje. Você não vai ser menos mãe se você se cuidar, se você se amar em primeiro, né? E eu acho que era isso que eu queria passar para vocês mesmo hoje, sabe? Se sintam acolhidas, vocês não estão sozinhas. No set analítico existe sim esse lugar de apoio, de escuta, de não julgamento, porque nós não estamos lá para isso, nós estamos lá para te ajudar a enxergar a sua verdade mesmo. Uhum. E vocês fiquem à vontade também de mandar mensagem para Mel. Olha, eu tô passando, né? Querer compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade de mandar mensagem. A Bia, Sim, obrigada, Bia, por você estar aqui. A minha tia Beth chegou no final, mas vai ficar salva no YouTube e Instagram. Obrigada por estar aqui também. E eu queria agradecer realmente, que nem eu comentei, nós não estaríamos aqui se não fossem vocês. Então não deixe depois de compartilhar essa live,
colocar aqui depois nos comentários uma frase, algo que te impactou, marcar a gente lá, porque é muito importante para a gente também que esse conteúdo alcance mais mulheres, né? Aqui nessa live de hoje teve indicação também para os homens, então compartilha também com seu parceiro, né? Compartilha aí com os homens também, porque nós estamos caminhando juntos, tá? Obrigada a todos, vai ficar Com salvo certeza. e a gente espera vocês na próxima terça-feira, 8 horas da noite, tá bom? Mel, boa Combinado. noite. Boa Boa noite, noite, todo mundo. obrigada, viu, meninas, a todo mundo que esteve aqui. Obrigada, viu, Dai, mais uma vez pela confiança e pelo apoio. Imagina, só é o início de vários projetos. Com certeza. Um beijo, gente. Beijão, tchau, tchau, boa noite. Tchau.